Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja saudável, espero que você tenha tido uma excelente noite de sono. Espero que esteja com as energias revigoradas, pronto para enfrentar as lutas que temos que travar na manhã do dia de hoje. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã, tanto aqui nesta plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri. Estou sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da Palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Estarei atento ao Senhor. E o mesmo está baseado no texto de Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 7. Já estou com o texto aberto aqui na minha Bíblia e juntos nós iremos fazer a leitura do mesmo para nossa edificação. O texto vai dizer assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, nos dias do profeta Miqueias, o povo estava vivendo mergulhado na corrupção, mergulhado na injustiça, mergulhado na idolatria. Parece até muito com a situação do nosso povo nos dias atuais. Nos dias do profeta Miqueias, a esperança parecia ter desaparecido. Contudo, em meio a esse cenário sombrio, este cenário de caos, o profeta, ele se posicionou com firmeza, se posicionou com fé. E ele disse: Ficarei atento ao Senhor. Meus queridos irmãos, essa declaração do profeta Miqueias revela mais do que otimismo. Esta declaração, na verdade, é uma decisão espiritual. Decisão essa de manter os olhos em Deus quando tudo ao redor está desmoronando, está desabando. Miqueias sabia muito bem que a fidelidade de Deus é o alicerce da esperança do crente. Então, pensando nisso, e principalmente olhando para o nosso contexto, vamos analisar este versículo na manhã do dia de hoje e tirar três lições preciosas para a nossa vida. E a primeira destas lições que vamos tirar deste verso é que olhar para Deus em meio à corrupção do mundo é o que devemos fazer. Amados irmãos, o termo hebraico aqui, que foi traduzido como ficarei atento, traz a ideia de vigiar, de estar em observação.
de observar com cuidado, de estar alerta, sóbrio e vigilante. Miqueias aqui, ele não fecha os olhos para a realidade a qual o povo de sua época estava vivendo. Ele enxerga esta realidade com clareza, mas ele decide não se deixar dominar por esta realidade. Enquanto o povo confiava em líderes corruptos, em alianças humanas, o profeta então volta-se para Deus, mantendo o seu olhar fixo na fonte da verdadeira justiça, na fonte da verdadeira salvação. E qual é a aplicação que nós podemos fazer para o nosso viver? Em primeiro lugar, mesmo quando o mundo se afasta de Deus, mantenha o foco no Senhor. Em segundo lugar, amado irmão, querido amigo, não permita que a incredulidade do ambiente onde você está roube a sua fé. E por fim, escolha diariamente confiar na fidelidade divina e não nas aparências humanas. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. E a pergunta é a seguinte: você tem olhado mais para os problemas à sua volta ou para o Senhor que está reinando acima destes problemas? Pense sobre isso. Mas o versículo que nós estamos a meditar nos traz uma segunda lição. E essa segunda lição tem uma preciosidade enorme para a nossa vida. E esta segunda lição é: devemos esperar em Deus. E isso é uma atitude de fé ativa. Amados, esperar em Deus não é cruzar os braços, não é armar uma rede, deitar-se nela e ficar aguardando o milagre acontecer. Não. Esperar em Deus é muito além do que isso. Esperar em Deus é agir com confiança enquanto o tempo de Deus se cumpre. Foi assim com Miqueias. O profeta Miqueias, ele está expressando aqui um verbo de expectativa. Mas também ele está olhando para si e dizendo que precisa ser perseverante. Amado irmão, ser perseverante é o que todo crente deve ser. O crente, ele não deve se desesperar. Quase que não sai, olha. Ele não deve ficar em desespero em meio ao silêncio e à aflição. Mas o crente, ele deve agir em oração, servindo ao Senhor e estando em obediência à sua palavra e à sua vontade. O profeta Miqueias sabia que Deus é o Salvador. Ele tinha consciência disso. E esta expressão, que o Senhor é o Deus Salvador, aponta para o caráter redentor de Deus. Caráter esse que liberta o seu povo no tempo oportuno, ou seja, no tempo certo. E como podemos aplicar isso no nosso viver? Em primeiro lugar, continue orando, amado irmão, querido amigo, mesmo quando o céu parecer estar em silêncio. Em segundo lugar, permaneça servindo, mesmo quando o resultado não vier de imediato. E por fim, espere com fé.
Lembrando que o tempo de Deus é perfeito e o Senhor, Ele nunca atrasa. E aí eu deixo mais uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: a sua espera em Deus, amado irmão, tem sido marcada por fé ou tem sido marcada por ansiedade? Pense sobre isso. Por fim, há uma terceira e última lição que este versículo traz para nós com uma riqueza imensa para as nossas vidas. E esta terceira e última lição é que Deus ouve e responde ao coração que confia. Amados, é interessante a frase que Miqueias vai pronunciar aqui. Ele vai dizer o seguinte: meu Deus me ouvirá. É interessante observar porque aqui nós temos uma afirmação. Miqueias afirma com certeza que Deus irá ouvi-lo. Deus está observando. Deus não o abandonou. Por esta razão, Miqueias, ele não tem dúvida que Deus irá responder. O verbo hebraico aqui indica uma resposta garantida, porém uma resposta ainda no futuro. Miqueias não sabia quando Deus iria responder, mas ele afirma com convicção que o Senhor vai responder, porque Ele vai lhe ouvir. Amados irmãos, Miqueias, aqui ele fala de um relacionamento íntimo com o Senhor. É interessante que ele vai falar a respeito do Senhor usando a expressão meu Deus. E sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que Miqueias, ele conhecia a voz, ele conhecia o caráter do Senhor. Miqueias, ele sabia muito bem quem era Deus. Então, mesmo quando Deus parecia estar em silêncio, Miqueias tinha convicção que ele estava trabalhando nos bastidores da história, moldando o coração daquele que o aguarda, daquele que o espera. E como podemos aplicar isso? Simples. Confie que o Senhor ouve suas orações e Ele não ignora nenhum daqueles que aguardam nele com confiança. Em segundo lugar, lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, mas sim preparação. E por fim, renove sua esperança diariamente, sabendo que o Senhor lhe ouve, sabendo que o Senhor lhe vê, sabendo que o Senhor age em seu favor no tempo oportuno. E qual é a pergunta que eu faço para você agora? A pergunta é a seguinte: você tem crido que Deus te ouve, mesmo quando você não está contemplando uma resposta? Pense sobre isso. 3 verbos que eu gostaria que você vivesse na manhã do dia de hoje. E o primeiro desses verbos é o verbo manter. Mantenha seus olhos em Deus, meu querido irmão, meu estimado amigo. Mantenha os olhos no Senhor e não nas circunstâncias que estão à sua volta. O segundo verbo que eu quero destacar e quero que você viva na manhã do dia de hoje é o verbo esperar. Espere com fé, agindo em obediência enquanto o Senhor trabalha. E por fim, o terceiro e último verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo testemunhar. Testemunhe, ou seja uma testemunha da fidelidade
daquele que sempre ouve as suas orações. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, a elevar o teu pensamento a Deus. E vamos orar ao Senhor, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, Deus e amado Pai, em Ti, Senhor, nós entregamos a nossa esperança. Mesmo quando, Senhor, Tu parece não responder, em Ti colocamos toda a nossa esperança. Amado Pai, ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes nos Teus caminhos. Principalmente, Senhor, nesta situação da nossa geração, que dia após dia parece caminhar para mais distante de Ti. Que não possamos, Senhor, dar ouvidos às influências que estão ao nosso redor, mas possamos estar centrados, Senhor, na Tua palavra, confiando que Tu nos vê, que Tu ouve as nossas orações, e assim que possamos esperar em Ti o Teu agir, dia após dia, pois Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Abençoa este dia, esta manhã, ser com Teu povo onde o mesmo possa estar. Por essa razão, nós te oramos no nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar nos acompanhando aqui nos nossos devocionais. Se você ainda não deu o like no nosso vídeo devocional da manhã de hoje, corre aí, aperta o botão do like. Depois, se inscreve no nosso canal e, por fim, ativa as notificações. Ao fazer isso, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos vídeos, os links dos nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp, com os seus vizinhos, com os irmãos da sua igreja. Então compartilha, nos dá essa força. Você também pode estar se organizando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Então vem para cá, vem cultuar o Senhor conosco. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais um devocional diário. A todos, o meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Até amanhã.